Acabou agora, Palmeiras 4, Juventude 1, válido pela 12ª rodada, um jogo atrasado, né, que no meio da data FIFA, Palmeiras com metade do time reserva, Palmeiras atropelou o Juventude em casa e eu vou falar agora pra vocês um pouquinho o que eu achei desse jogo, fechou? Se inscreva no canal, isso ajuda demais a gente, estamos começando agora, eu tô muito feliz, já tem muitos inscritos aqui no TikTok, enfim, tô muito feliz, obrigado a todos os palmeirenses que estão dando essa moral aí. Bora lá, cara, que jogo, hein? Acho que foi a resposta de toda a palhaçada que aconteceu durante a semana, de toda tentativa de descredibilizar o Palmeiras, toda tentativa de falar campeonato manchado, campeonato isso, campeonato aquilo. Teve ali no começo, o jogo tava 0 a 0 aí num pênalti, que sinceramente pra mim ali foi bem estranho. Pra mim, eu tive uma sensação de pênalti. Pra mim, o jogador toca no Felipe Anderson, ele até toca na bola, mas ele toca primeiro no Felipe Anderson. Pra mim, foi pênalti. E pra mim, já começou um negócio que a gente vai ter que enfrentar nesse Campeonato Brasileiro, nessas últimas rodadas, que é o seguinte. Na dúvida, eu acho que agora não é mais pró-Palmeiras. Não tô falando que antes na dúvida era pró-Palmeiras, né? Saiu até um levantamento esses dias, né? Já tinha saído até antigamente, antes dessa polêmica toda, ou foi depois, agora fiquei na dúvida, que o Palmeiras não é um dos times mais favorecidos com as decisões do VAR, né? Mas estão criando essa narrativa, que o Palmeiras ganha roubado, bababá. Queria saber se aquele segundo gol, então a gente comprou o goleiro. Provavelmente vão falar que a gente comprou o goleiro do Juventude, que é a única coisa que justifica o jogo de hoje, né? Porque o pênalti que podia dar, podia não dar, não deu. Teve um lance lá em cima do Bruno Rodrigues, de uma possível até expulsão do jogador do Juventude, não foi chamado no VAR, enfim. Tudo bem, não tô reclamando da arbitragem, eu tô dizendo que é o seguinte, não tem essa narrativa de que jogamos no meio da data FIFA e fomos prejudicados por causa disso. Ou seja, CBF colocou a gente no meio da data FIFA. Então o complô é de quem? Qual é esse complô pro Palmeiras ser campeão? Enfim, ganhamos e cara, vamos lá. Primeiro o Veiga, né? Veiga, pô, que bom que ele fez gol. Não achei que ele fez uma super partida, mas foi muito bem. Foi muito bem, vários passes. Deu o passe para aquele gol, o cruzamento do Maurício ali no quarto gol. Um puta lançamento. Jogou bem. Eu ainda acho que o Veiga ainda precisa melhorar um pouco o ritmo dele, a frequência dele. Tudo bem que ele sempre foi meio que esse jogador, né? Que ele tá ali, quando você não menos vê, ele mete uma bola, dá um chute. Mas fez o primeiro gol, foi muito importante esse gol pro Veiga. Espero muito que o Veiga é aquele jogador que a gente precisa recuperar. Porque ele é um excelente jogador, um dos melhores, é um jogador que já chegou aí pra seleção, um dos melhores meias do Brasil. Ele precisa se recuperar o Veiga, é uma ótima contratação interna que a gente pode fazer, né? Aí nós tivemos o segundo gol do Bruno Rodrigues, que emocionante. Bruno Rodrigues entrou, contrariou um pouco, na verdade a escalação do Abel foi bem contrária às prévias, né, as coisas que a gente tinha apurado aqui, as escalações prováveis. Ele entrou com 3 zagueiros, né, surpreendendo bastante. Pelo menos a mim. Eu entendi o que ele fez, eu acho que ele entrou com 3 zagueiros porque o Palmeiras estava sem um volante forte de marcação. Então ele entrou com 3 zagueiros para poder deixar ali o Andréas Pereira mais solto. Andréas Pereira, inclusive, que jogou muito, ao meu ver, jogou muito ali, organizando o time. Foi muito bem nessa organização. Bruno Rodrigues, como eu tava falando, faz o gol, o segundo gol, cara. Que legal, Bruno Rodrigues, cara, que legal, um cara que ficou tanto tempo, muito emocionante o gol dele, a reação dele, é um cara também que eu acho que ele pode pegar ritmo de jogo, se organizar para ser um ótimo jogador aí pro ano que vem, pra esse ano, claro, também, pra essa reta final, obviamente, mas eu acho que ele pode estar na ponta dos cascos mesmo pro ano que vem, lembrar que é um excelente jogador, é um jogador que contratamos do Cruzeiro, veio com muita expectativa, mas praticamente não jogou ainda pelo Palmeiras, por conta de todas das sérias lesões que ele teve seguidas, né? Cara, Felipe Anderson, pra mim, tá jogando muito bem ultimamente, né? Ele se encontrou depois do Mundial. Pra mim, o Felipe Anderson tá mostrando que é aquele jogador nível europeu. É um desses que tá compondo ali esse Palmeiras fantástico que a gente tá acompanhando nesse final de ano. Espero muito que esse Palmeiras precisa ter algum resultado positivo, cara. Esse Palmeiras precisa ganhar coroar com algum título, seja brasileiro, seja Libertadores, porque é o melhor futebol que eu tô vendo na era Abel, é o melhor futebol. Hoje foi provado, sem os 2 grandes estrelas do time, sem o Flaco, sem o Vitor Roque, mesmo assim jogamos muito. Como eu falei, gostei muito do jogo do Andréas Pereira. O Veiga, gostei, né? Pode melhorar ainda um pouco a questão do ritmo ali, mas muito bom. Bruno Fux, cara, que zagueiro sensacional. Pra mim, uma ótima sombra pro Murilo. Se é que a melhor zaga hoje já não é Bruno Fux e Gustavo Gomes, né? Giai, brigador, né? É o jeitinho dele ali. O Giai é um bom brigador. Não é o titular hoje, de fato, acho que o Kelvin tá no momento melhor, mas o Giai é um bom jogador, um bom brigador, cara. É um cara chato ali na direita. Piquerez dispensa comentários, não tem jeito, jogou novamente o seu padrão, Piquerez ali, foi tudo certinho. O Everton, que no final quis dar aquela emoção, quis dar aquela complicada, não emoção não, mas quis mostrar que não tá nesse momento tão bom, né? O Everton
talvez hoje seja um dos pontos fracos do Palmeiras, viu? Eu acho que ele tá precisando, já de uns tempos pra cá, ele já não tá passando tanta confiança. Inclusive, não tá sendo mais convocado pra seleção brasileira. Talvez até reflexo dessa não confiança que ele vem passando. Faz ótimas defesas. Hoje não teve nenhuma grande defesa dele, mas é um jogador, é um goleiro que vira e mexe, salva o Palmeiras sim. Não podemos tirar esse mérito do Everton, é um ídolo. Mas eu acho que às vezes o jogo de hoje, por exemplo, ele saiu muito errado, ainda colocou em risco ali o jogador do Juventude, que, mano, você via que ele tava bem baqueado, cara, e o cara não quis sair. Enfim, aí é problema dos caras, né? Mas então, o Everton foi um pouco o ponto baixo do jogo. Mikael jogando muito bem, pô, teve uma hora o Mikael ali que ele fez um cruzamento ali na ponta esquerda que, pô, parecia um meia, parecia um ponta, né? O cara, Mikael. Essa foi Murilo deu uma assistência de cabeça, ou seja, o time hoje em dia, né? Hoje é o Maurício, talvez não brilhou tanto, mas jogou bem também. Eu gostei do time em si. Excelente, torcedor do Palmeiras. Cara, essa questão de união que toda essa parada suscitou no Palmeiras, isso foi muito bom, muito bom. Eu acho que talvez lá na frente, quando eu for fazer o resumo do ano, vai ter muita gente falando assim, caramba, aquele episódio, aquele pênalti não marcado, aquele jogo do Palmeiras contra o São Paulo, e o tanto que bateram no Palmeiras, falando que é roubado, que é isso, que é aquilo, virou uma chavinha na torcida, com os jogadores, com o Abel, com todo mundo, que foi um ingrediente ali pro Palmeiras emplacar. É o que eu espero, não estou falando que já ganhou, obviamente, a gente é palmeirense, a gente não comemora antes, e a gente sabe que tem muito caminho pela frente, tanto nos 3 jogos que faltam na Libertadores, né, os 2, e se a gente ganhar a semifinal, a final, vai ser muito complicado, muito difícil, e no Campeonato Brasileiro, mas dos 3 jogos que eu acho que são fundamentais para decidir esse embalo antes da semifinal da Libertadores, que era o Juventude, o Bragantino e o Flamengo, passamos pelo primeiro. Então passamos, jogamos a responsabilidade pro Flamengo, estamos 3 pontos na frente com 2 vitórias a mais, ou seja, a gente não é ultrapassado em uma rodada, então precisa de 2 rodadas para ultrapassar a gente. Obviamente, né, chovendo molhado, é o único time que a gente depende só da gente para ser campeão, então o Palmeiras depende só de si para ser campeão, óbvio que para isso tem que ganhar todos os jogos, então calma, ainda é um depende só de si, mas ainda não quer dizer tanta coisa, né? Mas é isso. Colocamos um caminho na frente, uma situação na frente. Esse futebol que a gente tá jogando deu moral para esses jogadores, que entre esse time misto, né? Deu moral para esses jogadores, isso é muito bom também. Porque uma boa parte desses jogadores estarão de novo no jogo contra o Bragantino, que a gente precisa muito ganhar. Essa rodada agora do meio de semana, Palmeiras e Bragantino, enquanto o Flamengo enfrenta o Botafogo, pode ser sensacional pra gente, porque a gente pode abrir 6 pontos do Flamengo, se o Flamengo perde pro Botafogo e a gente ganha o Bragantino, o que não é nenhum absurdo, lembrando que o jogo do Flamengo é lá em Botafogo, é lá no Engenhão, e temos aí no final da semana um confronto direto, e que o Palmeiras chegando leve pra esse confronto no Maracanã, quem sabe a gente não ganha lá, aí esquece, cara, aí você vai pra semifinal da Libertadores, muito bem, muito assim. Aí seria só um desastre pra gente não perder o título brasileiro. Então, mas óbvio que, novamente, é muito difícil. O normal talvez seja, de repente, o Flamengo é possível o Flamengo ganhar do Botafogo, enfim, buscar um empate contra o Botafogo é bem possível, muito possível. O Flamengo é o favorito, né, contra o Botafogo. O Flamengo é mais time que o Botafogo. Mas, claro, é um clássico. Vamos secar bastante. Eu vou secar bastante o Flamengo. Vou ficar de olho na arbitragem. A partir de agora, todos os jogos do Flamengo eu vou ficar bem de olho na arbitragem, né? Não vou falar que eu vou ficar de olho na arbitragem do São Paulo, porque eu não tô nem aí pro São Paulo. A realidade é essa, São Paulo, o campeonato de São Paulo é meio de tabela, o problema é deles, entendeu? E os torcedores do time deles que fiquem fiscalizando. Agora, a do Flamengo, eu vou, porque falaram muito, hein? Aquele Boto lá falou demais, então vamos ver. Porque pra mim, a minha preocupação agora é essa. Pra mim, o juiz hoje entrou, tipo assim, não, pra dar um pênalti pro Palmeiras, teria que ser muito pênalti, para não correr risco, por toda essa pressão que fizeram, né? Não, é isso. No caso, infelizmente, é o que eu tava falando. A raiva que o pessoal tá do Palmeiras tá algo surreal. Mas e aí? Gente, ganhamos 4-1, segue o líder isolado. O que você achou? Gostou da atuação do Palmeiras? Vamos lá. E é isso, cara. Tô feliz. Segue meu pau, segue o líder.